No vídeo de hoje a gente fala sobre ascendente. Vamos falar sobre todos eles e ver se você se identifica. Antes de começar, se inscreve no canal, deixa seu like e quando acabar o vídeo, se você gostar, compartilha. Primeiro de tudo, que a gente tem que entender sobre ascendente. No momento que a gente nasceu, o céu foi fotografado e aquilo é o seu mapa astral. É toda aquela potencialidade, né, os seus desafios, tudo isso você absorve aquele comportamento da localização dos planetas e das casas astrológicas. O signo que nascia, né, no horizonte, que subia ali, é o que a gente chama de ascendente. E é o que determina também a abertura da casa 1, e aí a gente vai ter depois dele as 12 casas astrológicas. A casa 1 é a casa do ascendente. Então ele é a gente, a nossa expressão mais externa, né, a maneira como a gente interage com o meio. Por isso que a gente se identifica tanto e por isso as pessoas nos identificam tanto com o nosso ascendente. Muitas vezes a gente fala o nosso signo solar, e a pessoa fala, não é possível ser desse signo, qual que é seu ascendente? E na hora que fala, sabia. Porque o ascendente realmente é o que fica mais para fora, é o que está mais visível. Muitas vezes ele vai ser muito importante se a gente tem um signo que é mais fechado, que é mais disperso, porque ele vai trazer a gente para o mundo, muitas vezes de uma maneira mais assertiva, né, ou até comunicativa. Vou dar um exemplo para vocês, eu sou peixes com ascendente em aquário. E provavelmente se eu não tivesse esse ascendente, eu não conseguiria gravar vídeos com facilidade, conversar, né, desenvolver aqui todo esse raciocínio, porque é uma dificuldade do peixes que essa ferramenta do meu ascendente vem para auxiliar. Mas também pode acontecer o contrário. Às vezes você tem um signo solar que é mais imperativo, como Áries, né, que é muito certo do que quer e do que vai fazer, um ascendente em Gêmeos que vai trazer uma dispersão na sua própria atitude, ao mesmo tempo que vai te trazer um colorido, uma comunicação. Vamos passar rapidinho aqui pelos 12 signos para vocês entenderem como que funciona essa expressão. Um ascendente em Áries, né, essa expressão ariana vai fazer da pessoa muito proativa, muito decidida, muito corajosa, muitas vezes muito impaciente também. E ela vai estar sempre se movimentando na direção do que ela quer. Então, independente do signo solar, ela vai puxar, né, essa expressão na direção do movimento. Quando a gente está falando de um ascendente em touro, ele já é um ascendente que ele vai ser bom para manter situações ou até para colocar em prática na realidade, né, coisas que a gente desenvolva dentro do nosso signo solar, ali do que a gente almeja, mas ele é um ascendente que vai acabar muitas vezes trazendo uma certa estagnação. A gente fica numa zona de conforto e pode ter uma dificuldade, né, de resolução de conflito ou até de sair mesmo da zona de conforto. Quando a gente fala de uma expressão, né, um ascendente em Gêmeos, a gente está falando assim de um super colorido, né, que pode te dar inclusive um visual muito interessante, muito urbano, e ao mesmo tempo vai te trazer muita comunicação, facilidade né, de interação com os mais diferentes grupos, pela própria vontade que esse ascendente vai ter de trocar, de conversar, de estar em contato. Se a gente fala de um ascendente em Câncer, aí já é um signo de água, né? E essa expressão pode ser para ser mais carinhosa, uma boa ouvinte, né? Uma pessoa que está ali sempre disponível para o outro, mas que pode também ser muito suscetível aos ambientes, né? Às energias, pode sentir muito as diferenças, porque tem essa sensibilidade muito à flor da pele. E a expressão também pode ser muitas vezes assim mais dramática, né? Mais chorona até. E falando em drama, ascendente em Leão é um ascendente que vai conferir, né, externamente um brilho mesmo, um carisma, né? Tem toda uma questão que o Leão ele vai te trazer um brilho pessoal muito grande, mas também uma tendência a, às vezes, dramatizar um pouco as situações ou até de querer muito que seja tudo do seu jeito, né? Se expressar de modo que as coisas não saiam muito do seu controle, tá? O ascendente em Virgem, ele vai ser um ascendente muito observador, né? Que vai trazer aí muitas vezes, independente do seu signo solar, que você não seja tão interativo num primeiro momento, né? O ascendente em Virgem ele dá uma tensionada na própria expressão da pessoa. A pessoa que tem esse ascendente vai gostar de trabalhar, né? De encontrar utilidade no mundo, mas ela pode, por querer se expressar de uma maneira muito prática, às vezes ela vai assim falar estritamente necessário, né? O que pode diminuir o nível de interação.
O ascendente em Libra é um ascendente que traz muita popularidade, pode inclusive às vezes trazer assim algum tipo de beleza mesmo para a pessoa, porque é essa maneira externa, né? E Libra busca muito essa questão estética do belo, então são pessoas que costumam ter realmente alguma coisa de muito bonita na sua aparência, vai buscar estar sempre em contato, né, com as pessoas, se relacionando e tudo mais, mas pode ter aí um excesso de querer expressar, agradar as pessoas o tempo inteiro, né? Então pode aí ficar muito em segundo plano as próprias vontades. Quando a gente fala de um ascendente em escorpião, é um ascendente muito magnético, né? Que a pessoa se sente atraída para a pessoa que tem um ascendente em escorpião, é aquela pessoa que ela não fala muito, mas ela atrai a sua atenção, né? Quando você vê, você já está perto. Então, tem uma maneira de se expressar que magnetiza, né? Seja por um olhar, por um movimento, enfim. É um ascendente também que é difícil que você decifre a pessoa, né? Ela costuma ali ficar em silêncio, captando, observando, para depois, né, se expressar. O ascendente em Sagitário, aí já é só alegria, né? São pessoas geralmente que não têm muita preocupação com a aparência, mas que são muito alegres, né? São bem-humoradas, são otimistas, gostam de estar em contato e de falar com as pessoas, mas que podem se expressar muitas vezes de uma maneira muito franca, né? O que pode aí trazer, às vezes, uma coisa ser meio que sincero demais, vamos dizer assim. O ascendente em Capricórnio é outro ascendente que a gente nunca sabe o que a pessoa está pensando, né? Então, confere aí um ar mesmo de seriedade, uma expressão mais sisuda, mais fechada, né? Apesar de ser aí voltado para a materialidade, né? Ser um signo que ajuda muito na movimentação de onde você quer chegar, né? E traçar os seus objetivos. Tem um certo silêncio ali, uma observação e até uma dificuldade para dar a intimidade, né, para a pessoa. Então, vai primeiro conhecer, tatear, e aí sim vai aí iniciar o relacionamento. E o ascendente em aquário é um ascendente que traz muita irreverência física, né? A pessoa pode ter querer causar mesmo, pintar o cabelo de colorido, se vestir de um jeito diferente, né? Pode acontecer essa coisa mesmo do impacto visual, que aquário adora. E na expressão é muito comunicativo e gosta, né, de saber do que está falando. Então, tem aí uma tendência a gostar de conversar, de provar o próprio ponto, né? De expressar tudo isso com muitos fatos e argumentos. E por último, a gente fala do ascendente em peixes, que é um ascendente, assim, vamos dizer, que também é muito suscetível às energias, né? São pessoas que costumam ser mais, assim, dispersas, que têm, em geral, uma boa convivência com os outros, porque estão sempre dispostas a ajudar, né? Já tem aquela expressão de o que, que eu posso fazer por você e tal, mas que pode ter esse ar mesmo mais disperso, né? Mais sonhador, mais assim, de viajando na maionese. Mas em geral são pessoas muito carinhosas também, né? E muito disponíveis, tá? Na própria expressão, independente do signo solar. Então a gente passou aí pelos 12 ascendentes, né? Como são os comportamentos. É claro que assim, também foi só uma passadinha para você me dizer se você se identifica, qual que é o seu ascendente, me conta aqui nos comentários, me fala o que que você acha, me conta inclusive assim, qual que é seu signo solar, qual que é seu ascendente, porque existe realmente uma super identificação, né, com a questão do ascendente, tanto da nossa parte quanto da parte das pessoas que nos conhecem. E logo eu volto com mais novidades astrológicas. Tchau!